Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito de voltímetro e amperímetro. São dois aparelhinhos que a gente mede tanto a corrente quanto a tensão dos nossos circuitos. Mas antes, vamos só relembrar que quando a gente tem um circuito em série, se eu tenho lá os resistores em série, dependente de quantos são, nós vamos ter que a resistência equivalente deles vai ser, chamando esse cara de R1, R2, R3, vai ser o R1 mais o R2 mais o R3. Quando eu tenho em paralelo, vou colocar aqui quando eu tenho paralelo, aí chamando esse cara aqui de R1, R2, R3, nós temos a resistência equivalente como sendo o inverso, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Mas o que interessa para nós nessa aula é tanto a corrente quanto a tensão. No exercício em série, se a gente lembrar lá do elétron, nós temos que aqui a corrente, o I, vai ser igual para todo mundo. Então a corrente é igual. E lembra que é sempre inverso. O em série em paralelo é sempre invertido. Então se em série nós temos que a corrente é sempre igual, aqui a corrente vai dividir em três partes, ó, porque a gente tem três circuitos em paralelos. Então eu chamo de 1, I1, I2 e I3. Com isso, pessoal, se eu quero calcular ou quero encontrar no meu aparelho a quantidade de corrente, eu quero encontrar a quantidade de elétrons que vai passar lá, na verdade. Então, se eu quero calcular, eu vou colocar o meu amperímetro, que tem esse símbolozinho aqui, ó, o amperímetro, sempre em série. Por quê? Porque na hora que o elétron passar aqui, ele é obrigado a passar pelo amperímetro. E aí ele vai fazer essa medição aqui para nós. O que acontece se eu colocar o amperímetro em paralelo com o meu resistor aqui? Se eu colocar em paralelo, eu vou criar um curto-circuito. Ao invés do meu elétron querer passar por onde tem resistência, ele vai passar pelo amperímetro que tem uma resistência bem baixinha. Tanto que a gente fala que aqui, quando o amperímetro é ideal, a gente considera a resistência igual a zero. E como a corrente é igual nesse ponto, 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 tanto faz onde você vai colocar o amperímetro em série, que ele vai dar exatamente o mesmo valor. Agora, quando a gente falar de tensão, aí nós temos o voltímetro. E o voltímetro nós colocamos ele em paralelo. Por exemplo, eu quero medir a resistência do meu circuito aqui. Eu vou colocar em paralelo com todo mundo. E ele tem esse símbolozinho aqui, ó, o V com a setinha em cima. Se eu quero calcular qual é a tensão entre esse nó e esse nó, eu estou calculando do circuito inteiro, que nosso circuito está fechado aqui. Então eu coloco em paralelo, uma vez que eu quero calcular a tensão e a tensão de todo mundo aqui é igual. Então, ó, a corrente aqui em paralelo é sempre igual, a corrente aqui separa. A tensão aqui, ó, é o U1, o 2, o 3. Então, se eu quero calcular qual é a tensão do resistor 3, eu venho aqui e coloco ele em paralelo no resistor 3. Eu quero calcular a tensão do resistor 2 e 3. Ou eu coloco em paralelo nesse e depois nesse somo os dois, ou eu coloco paralelo nesses dois. Eu quero calcular a tensão do meu circuito inteiro. Então eu vou colocar em paralelo também, ó. Coloco lá a tensão. Se eu quero calcular, coloco o multímetro em paralelo. Sempre paralelo. Eu quero calcular aqui embaixo, ó, a corrente do R1. Então vou colocar o amperímetro em série com ele. Tanto faz se eu for colocar atrás ou na frente, porque o mesmo elétron que vai passar aqui, ó, a corrente que passa aqui no resistor 1, de antes e depois, a gente tem que é igual. Eu quero calcular qual que é a corrente do meu circuito. Eu vou colocar aqui a corrente, ó, colocar o meu amperímetro depois do meu circuito. Ou também posso colocar antes do meu circuito, também vai medir do mesmo jeito.
A única coisa que nós temos que saber, pessoal, a tensão em paralelo é sempre igual. Então, se eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho U que passa nesse aqui, vou colocar assim, ó. Já está aqui, mas vou colocar assim, ó. Tem U, aqui também vai ser U, e aqui também vai ser U. É diferente lá de cima. Então, quando a gente tem a corrente em série, é igual, em paralelo, inverte. Então, vai separar. A tensão em série é diferente. Em paralelo, é igual. Então, é assim que nós vamos fazer os nossos exercícios. E olha só o primeiro exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, tem o circuito bonitinho, bem pequenininho, só para a gente treinar. Aí ele fala que aqui vai ter um amperímetro, vou chamar de A, um setinha, vem para cá, desce aqui, e aqui tem lá o nosso voltímetro em paralelo. Vem aqui, ó. E aqui também vai ter um resistor. Ele fala que a nossa fonte 48 volts. O primeiro resistor, ele fala que são 8 ohms. No segundo resistor, 24 ohms. E ele quer que a gente calcule qual é o valor que está na medição do amperímetro e do voltímetro. Pessoal, de cara, só de olhar o exercício, de cara, o voltímetro eu não preciso nem calcular. Porque esse cara aqui, ó, ele está em paralelo. Então a gente tem que, tanto nesse, quanto nesse, é o U. Que é exatamente esse cara aqui, ó. É U, U e U. Só que o nosso U é 48 volts. Então aqui 48 volts, 48 volts, 48 volts, 48 volts. Então todo mundo lá, 48 volts, ó. 48 volts. Todo mundo. Sério, professor? Sério, todo mundo. Ó. 48 volts. Por quê, professor? Porque está todo mundo em paralelo. Então, a tensão do nosso voltímetro, nós já encontramos 48 volts. De cara, só de olhar o exercício. Agora, nós precisamos calcular do amperímetro. Pessoal, calculando no amperímetro a corrente que está chegando, ó, vem a corrente, aquela coisa toda, vem para cá, tarari, tarará, vem aqui, tá, para aqui. Aqui é um nó, porque ó, vai separar parte para cá e parte para cá, não é? É. Aí vem para cá, tá, aquela coisa toda, aqui, tarari, tarará, tarari, tarará, vem para cá. Opa, aqui tem outro nó. Aí depois vai para lá. Ou seja, se eu quero calcular a corrente no meu amperímetro, ou eu calculo o I1 mais o I2, que é aqui no nó quando a gente chegar, quando chegou no nó separou em duas partes, ou nós fazemos a resistência equivalente do circuito e calculamos pela fórmula do Rui. Pessoal, nesse exercício é muito mais fácil se a gente calcular a corrente I1 e a corrente I2, porque olha só, nesse carinha aqui de 24 ohms, vou calcular o I2. O I2, a gente sempre vai usar a fórmula do Rui, R igual a U sobre I. Se eu quero o I, joga lá para cima, o I é igual a U sobre R. Eu vou ter que é o U dividido pelo R. Esse carinha aqui nós temos, que é o 48 volts. E esse carinha é o 24. Então, o I2 nós vamos ter que vai ser o 48 volts dividido pelo 24. Ou seja, o I2 vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 amperes. Parte dos nossos problemas já estão resolvidos. Agora, o que falta? A gente calcular aqui a outra corrente. Opa, pessoal, aqui é I1, ó. Inverti. Agora aqui, o I2. O I2 também vai usar a mesma fórmula. O I2 vai ser igual o U sobre o R. Só que agora é o U e R desse cara aqui. Só que como está em paralelo todo mundo, a tensão é igual. Então aqui também vão passar 48 volts. Então o I2 vai ser igual a 48 volts dividido por 8. Aí nós temos que o I2, nesse caso aqui, vão ser 6 amperes? 6 amperes. 48 dividido por 8, 6. Pronto. Como nós temos parte vai para cima, parte vai para baixo, nós vamos ter que o I que chega, que é o I total,
vai ser o I1 mais I2. I total é igual ao I1 mais o I2. Como nós já calculamos ele, vai ser 6 mais 2, ou 1, tanto faz a ordem aqui. O I total vai ser igual a 8 amperes. Essa é a resposta do nosso amperímetro, ou seja, o nosso voltímetro nós temos que vai ser 48 volts e o nosso amperímetro vai ser igual a 8 amperes. Então, essa é a resposta do nosso exercício.